eu sou o Marcos, eu autorizo a divulgação do texto escrito e a narrativa oral. Eu gostaria de abrir a minha narrativa com um trecho de uma canção que ela permeia a minha formação como pessoa. Ela diz o seguinte: um trecho, daria um filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Eis São Paulo, terra de arranha-céu. A garoa rasga carne, é a Torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo. Mãe solteira de um, professor vagabundo. Eu trago como título para minha narrativa Atravessando os becos de uma memória de vida. Ser negro é um ato de resistência. Eu começo com a minha fala voltando no ano de 1988, né, meu ano de nascimento. Minha mãe, uma mulher negra, de 18 para 19 anos, grávida de mim e solteira neste mundo. Por um período rejeitada pela minha avó, por conta da sua gravidez inesperada, e teve que lidar com a sua gestação e com a questão social que existia e ainda existe. E nessa estrada da vida, a minha mãe encontra o meu pai, que eu chamo de pai porque ele me criou, ele me deu afeto, ele me deu carinho, ele me deu atenção e ele faz parte da minha vida até hoje. Então eu não gosto de usar o termo padrasto, eu uso o termo pai. E nessa estrada tive mais 3 irmãos, né? Somos 4. Só que dentro desse contexto familiar, eu, por saber desde criança que não era filho biológico, eu tinha as minhas inquietações, as minhas perguntas e não resposta do porquê a pessoa que era meu progenitor não queria ter contato. Mas enfim, 14 anos depois, no ano de 2002, Racionais lança essa música. E daí pra frente eu fui consumindo o tempo todo o rap. E o rap permeou minha vida. E eu tinha CD do Racionais, eu tinha blusa. E as blusas elas sempre vêm com frases, né? Que fazem o povo do conservadorismo achar algo muito errado. E eu lembro como se fosse hoje um relato de uma tia que virou, né? Eu tinha uma blusa que aqui na frente era a capa do CD do Racionais, Sobrevivendo no Inferno, e atrás tinha a seguinte frase: só Deus sabe minha hora. E essa tia virou para mim e falou assim, virou para o meu pai, para minha mãe: isso vai dar para o que não presta, por conta dessa situação. E hoje eu já vou à frente nessa minha narrativa e já quero trazer, né, que eu hoje estou mestrando, né, em educação, sou professor formado em pedagogia, luto por cada momento, por cada pedacinho que eu conquisto, e toda essa minha história teve um apoio incondicional, porque tudo para mim começou um pouco mais tarde, né? Eu conheço a minha namorada na época, hoje é esposa, óbvio, em 2008, e vou trilhando essa estrada ao lado dela, professora, e observando, né, a sua caminhada como docente. E essa observação eu sempre fiquei com aquele carinho, né, aquela vontade de exercer a mesma coisa, só que sem coragem, né? Por quê? Sempre na minha vida eu fui muito calado, muito quieto, por conta das mazelas que me atingiam, né? Eu sempre passei muito pela questão, sofria muito pela questão do preconceito, dos meus traços, né? Meus lábios, meus nariz, meu cabelo, e então tudo isso para mim foi muito complicado na minha adolescência e juventude, porque eu sou uma pessoa muito emocional, eu me afeto muito com a questão externa. E então hoje falando, né, em público, podendo conversar, isso é uma coisa que eu construí depois já de adulto, né? E por isso que ainda tem esse nervosismo de estar na frente da câmera, de estar em presença de pessoas. Mas voltando à minha história lá,
eu me encontrei na educação infantil através de um olhar dela, de professora, que falou comigo assim: você tem muito jeito com criança, por que você não tenta ser professor de educação infantil? Porque, na realidade, às vezes eu olho para a criança e falo assim, a criança sorri, ela brinca, e fica... Tá, eu vou tentar, mas eu não sei, eu não consigo falar em público, eu tenho as minhas questões, e fui tentando aos poucos, né? Ela foi lá, me matriculou no curso pós, já tinha terminado meu ensino médio, eu tinha feito alguns cursos técnicos, e ela me matriculou lá no curso de pós-médio no normal, e eu comecei a trilhar ali. Fiz o concurso para a Prefeitura do Rio de Janeiro, entrei dentro da sala de aula sem saber o que era ser professor, jogado naquele espaço. E eu não falava, eu não agia, então como eu atuaria ali? E a primeira situação foi um monte de crianças chorando. Mas você não tinha o que a criança gostava, que a criança olhava? Então ali foi o meu primeiro desafio. E para também não me estender muito nesta narrativa, já quero dar um pulo à frente de alguns anos, onde eu presenciei um relato de uma criança através de uma atividade que ela não se reconhece como negra, né? Ela se vê como uma pessoa branca e com os traços brancos. E isso me levou a 20 anos atrás, na minha época de escola também, que eu passava por essa mesma questão, que era uma questão que eu orava, rezava, ou, né, toda noite para que eu acordasse no outro dia sem esses meus traços. E junto com esse processo da criança, 20 anos depois, eu pude aceitar a minha negritude, né? Pude aceitar o meu cabelo, os meus traços, e é um processo. Meu cabelo é um processo novo, tem 5 anos. E hoje, se outrora eu não enxergava beleza em mim, hoje eu me sinto um cara bonito. Eu me sinto um cara bonito. Eu gostaria de falar isso para vocês porque é algo que é no meu coração. Hoje eu me olho no espelho e falo assim, você é lindo, você tem beleza. Totalmente diferente do que a sociedade colocava e coloca, o que a mídia colocava, né, como padrão de beleza. Então, eu quero, para fechar minha narrativa, né, nesse processo de 2 anos com esse grupamento, no ano seguinte, a criança chega, né, indo à sala de aula, né, ali com a sua responsável, com o cabelo solto, né, todo lindo e tal. E eu, né, recebia naquela criança, que linda, você está arrasando, aquela coisa toda radiante. E a mãe dela vira para mim e fala assim, ela disse para mim hoje que queria ir com o cabelo solto igual do tio Marcos dela. Então, passou pelo processo também da minha aceitação de ser negro e influenciou aquela criança e hoje em dia influencia outras pelos espaços que eu passo. Que outras crianças olham para mim, adolescente, e falam assim, tio, seu cabelo é da hora, tio, seu cabelo é bonito. Então, assim, eu vejo a importância, sim, da gente estar nesses espaços, sim, da gente aparecer e aceitar, sim, as nossas questões, entendeu? Então, assim, eu gostaria de fechar essa minha narrativa um pouco nervoso, mas muito obrigado, professores, por esse espaço. Foi uma disciplina totalmente diferente daquilo tudo que eu vi até hoje dentro do meio acadêmico e cheguei com medo e hoje saio mais alegre, feliz, com um pouquinho de cada um dentro de mim. Muito obrigado.